que é a forma mais simplificada possível das normas internacionais. É a contabilidade simplificada, efetivamente. Quem pode adotar? Micro e pequena empresa. Então, ITG 1000, micro e pequena empresa. NBCTG 1000. NBCTG 1000 já é um CPC propriamente dito, é a transcrição, que é o CPC PME, Pequenas e Médias Empresas. Fica estranho, né? Micro e pequenas, pequenas e médias, mas ali está a diferença do porte na movimentação do faturamento. Então, para adotar a ITG 1000, a gente utiliza os critérios do Simples. A empresa fatura até 4 milhões e 800, pode aplicar ITG 1000. Ah, tem benefício? Tem. A gente apresenta menos informações. Então, não, eu não faturo até esse valor. Eu faturo mais. Vou aplicar ITG 1000. E aí a gente tem o Full CPC, que são para algumas categorias de empresa, igual sociedade anônima, empresas com entidades reguladoras, tipo Bacen, SUSEP, ANEEL, são obrigadas também. E agora eu só esqueci o limite do faturamento, se não me falha a memória, é 128 milhões. Se a pessoa faturar 128 milhões ou tiver ativo médio maior que 2 milhões e 400 mil, ela também adota Full CPC. Mas é, se não me falha a memória, 128 milhões. Daí já é uma empresa relativamente grande, né? Faturar 128 milhões não é para qualquer um. Então a gente tem essas três formas, todas dentro do padrão internacional, mas com características diferentes. Mas todas deveriam ter sido adotadas lá em 2010. Quem comeu bola teve uma segunda chance até 2015. Quem vocês acham que deu problema? Pequenas, grandes? Eu acho que foi com as grandes. Por incrível que pareça, não, foram as pequenas. As pequenas, pela dificuldade de gerir a informação. A grande empresa, ela tende a ter mais controle, não tem? Tem um bom contas a pagar, um bom contas a receber, bom controle de estoque, tudo isso facilitou. As pequenas, como não tem um controle tão adequado, não são todas, né? Algumas têm, essas empresas acabaram sofrendo mais para fazer essa implantação. Mas é mais ou menos essa a história do processo de implantação, né? Era até 2010, quem não adotou teve uma segunda chance, mas hoje todas, inclusive quem trabalha em escritório, deve seguir o padrão de uma dessas três normativas que eu falei. A grande maioria de escritório é ITG 1000. Qual que é a principal mudança? Principalmente nas demonstrações financeiras. ITG 1000 pede para o contador apresentar só balanço, nota explicativa e demonstração de resultado. Mas vejam que tem a nota explicativa ali que incomoda. Aí, quando a gente vai para as outras duas, a gente tem uma quantidade maior de demonstrações. Mas isso a gente passa para vocês mais para frente, com mais calma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de constituição de empresas. Acredito que vocês já devem ter visto um pouquinho em direito isso. Viram?
que é a constituição da empresa, a parte jurídica? Sim, o professor passou um pouco assim pra gente. Por mais que a gente fale parte jurídica, quem acaba fazendo é contador. Então a gente no dia a dia acaba mexendo com isso, mas é importante a gente conhecer para que a gente faça esse registro, a gente faça o controle da maneira certa. Então, falando em parte jurídica, a gente tem que ter algumas atenções. Então, a elaboração de um contrato com as principais regras que regerão a sociedade é a primeira etapa que a gente tem dentro da constituição de uma empresa. E essas principais etapas que eu elenquei aqui é o resumo do resumo do resumo. Porque cada tipo de empresa tem uma regrinha diferente. Quando a gente fala em empresas limitadas ou sociedade simples, esse padrão, essas informações são itens mínimos. Sem esses itens, não adianta nem mandar o contrato para registro, que vocês não terão um contrato registrado. Então, quais são essas cláusulas? Primeiro, tipo de sociedade adotado. Que tipo de sociedade a gente pode adotar? Pode ser uma empresa individual. Viram sobre empresário individual? Tem um pequeno defeitinho, não um defeito, né, mas um risco em ser empresário individual, já que o patrimônio do sócio é extensivo. Então, caso a empresa venha a ter problema, pode afetar o patrimônio do sócio, mas é o formato mais simples para se abrir uma empresa. A gente só faz o preenchimento do requerimento de empresário no site da junta. Sociedade simples. O que é uma sociedade simples? Alguém já viu uma sociedade simples? O ano passado, nós fizemos, professor, um trabalho integrador sobre os tipos de sociedades. Aham. Então, vimos assim um pouquinho de cada, não, né, todo bem abrangente, mas vimos assim uma noção de cada tipo de sociedade. E o que caracteriza, qual a principal característica de uma sociedade simples? Em geral, são sociedades formadas por profissionais. Então, aonde a gente encontra muito fácil esse tipo de sociedade? Advogado, contador, engenheiro, mas o campeão, né, são os advogados. Até porque para conseguir uma forma de tributação específica do imposto sobre serviços precisa ser sociedade simples. Sociedade empresária, aí a gente vai ter limitada, SA, a limitada unipessoal. Então a gente pode ter várias formatações, mas no contrato vai ter que estar descrito que tipo de sociedade é essa. Segunda, isso daqui é muito importante. Declaração o mais precisa possível do objeto social. O que a empresa vai executar? Por que eu falo para ser o mais preciso possível? Vai facilitar na hora da escolha de tributação, vai facilitar. Na verdade, Gabriel, ela também exerce uma atividade econômica. Ela só não é considerada uma sociedade empresária.
Me perdi. Tá, falando da tributação. Então, facilita na escolha da tributação, facilita na hora de você preencher uma consulta comercial, facilita na hora de você preencher o requerimento do CNPJ. Então, tudo isso, se você fizer uma boa descrição do seu objeto social, vai facilitar na hora da sua inscrição. O que eu sugiro? Sempre já pesquisem junto com o KNAI da empresa. O que é o KNAI? Ninguém lembra o que é um É o KNAI? Código de Natureza? Código de Natureza? Natureza de Atividade Econômica. Isso. Então, se vocês já conseguirem enquadrando esse objeto social nos KNAIs, vocês já vão ter muita facilidade nesse processo de abertura. O capital social, isso é fundamental, né? Então, capital social, participação e responsabilidade de cada sócio, principalmente quando se fala do sócio administrador. Então, aqui a gente dá conhecimento quem são os participantes, né? Qualificação dos sócios, isso vem lá no preâmbulo. Ah, quem é a pessoa, qual nacionalidade, estado civil, se é um profissional, por exemplo, contador, vai definir efetivamente quem são esses participantes. Denominação da empresa, como vocês vão querer nominar a empresa de vocês, e a sede, aonde que ela vai funcionar. Prazo de duração. Ué, professor, mas empresa tem prazo? O que vocês acham? Será que existe alguma empresa que nasce com prazo de duração? De São prazo, poucos. acho que não, mas de faturamento, acho que sim. Não existe empresa que tem prazo. Exemplo: consórcio. Consórcio, não pense na figura consórcio para de veículo, de casa. Não, consórcio de empresas que se juntam para uma atividade em comum. Ah, então existe uma. Isso acontece muito no meio público, tá? Então existe uma licitação lá para construção de uma. Vamos pegar uma obra grande, uma hidrelétrica. Claro que o governo vai querer uma empresa que tenha capacidade técnica de atender. Não vai poder ser qualquer empreiteira, né? Bom, é uma hidrelétrica. O que pode ser feito? Muitas empresas, então, acabam se unindo, fazendo um consórcio para atender somente aquele objetivo. Então, ela sai lá no contrato social. Na verdade, daí não é bem o nome contrato social, né? Com um prazo de validade, vamos falar assim. Mas são raros os casos, não é tão comum. Em geral, sai uma cláusula lá escrito que o prazo de duração é indeterminado. A maioria das empresas vai durar, a expectativa é para sempre, né? Mas nem sempre isso dá. Aí também tem que colocar outras informações relacionadas às acima. Então, destaque quem vai ser os sócios gerentes, quais as atribuições de cada um, quem pode assinar pela empresa, quem não pode,
se vai assinar isolado, se vai assinar em conjunto, como vai ser integralizado o capital. Então, não, a gente vai abrir empresa, eu vou entrar com um carro. Vai ter que constar no contrato social. Não, vou entrar com imóvel. Vai ter que constar no contrato social. Não, todo mundo entrou em dinheiro. Vai ter que estar descrito, bonitinho. E aqui é o que o pessoal mais esquece. E muitas vezes é o que dá dinheiro para perito contábil, tá? O pessoal esquece que sócio pode morrer. Então é bom deixar bem descrito como que será a quitação dos haveres desse falecido com o espólio. Se não, qual que é o problema? A quitação segue o Código Civil, aí é 90 dias, tem que pagar tudo e acabou. E nem sempre a empresa está com caixa suficiente para isso. Então, é bom se atentar a esse caso de falecimento. Então, aqui é o essencial, né? Mas cada tipo de sociedade vai ter alguma peculiaridade. Alguém lembra de alguma que tem uma peculiaridade que eu não falei aqui? Se eu perguntasse para vocês qual que é a peculiaridade de uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Tem peculiaridade? E pesada. O que é essa peculiaridade? Aos 100 salários mínimos de capital social. Então, se você quer abrir uma EIRELI, tem que integralizar 100 salários mínimos. Ah, professor, mas vamos colocar só no papel, nem vamos, não precisa ter esse dinheiro. Qualquer problema judicial que venha envolver a empresa, aí vocês vão estar envolvidos em uma fraude econômica. Então, eu sugiro cuidado quando vocês estiverem trabalhando, o pessoal chegar para vocês querer abrir uma EIRELI sem integralização real do capital, para não se transformar em uma fraude, tá? E lembrando, o sócio é corresponsável, sócio não, o contador ele é responsável solidário, né? Ele é corresponsável por esse tipo de fraude. Aí falando um pouquinho da sociedade simples e a sociedade empresarial. Então, a simples caracteriza pela formação de uma pessoa jurídica apenas para o esforço de profissionais desempenharem melhor suas funções. Então, médico, consultório dentário, escritório de advocacia, em geral, são profissões regulamentadas. Qual é o benefício de ISS que o professor comentou? ISS fixo. Já ouviram isso? Eu nunca ouvi, professor. O que é o ISS? É o imposto sobre serviço, né? Imposto sobre serviço. Como todo tributo no Brasil, a maneira comum, vamos falar assim, que rege a maioria das empresas, é um recolhimento de um percentual sobre o serviço prestado. E em Curitiba, a média do tributo, 5%.
Então, você vai não escolhendo o ISS fixo, vocês terão que recolher 5% sobre o faturamento todo santo mês. E vocês montando através de sociedade simples, vocês podem solicitar um enquadramento no ISS fixo, onde existe uma cobrança fixa sobre cada profissional que participe dessa sociedade. Qual o valor? Não lembro. Faz tanto tempo que eu não mexo com ISS fixo que eu não lembro. Já vou falar para vocês. R$3.258,99. Então, supondo que vocês montem um escritório, estão pensando em montar um escritório com 3 sócios. Vamos pegar uma planilhazinha de Excel aqui para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem 3 sócios. Vezes 3.250, vamos arredondar 259. Vocês recolheriam, vamos arredondar 10 mil por ano. E com esses 3 funcionários, vocês consigam faturar 15 mil por mês. 5%, 750. Vezes 12. Quem vale mais a pena? Você montar uma sociedade simples e escolher o ISS fixo, ou uma sociedade limitada e pagar o ISS normal. Nesse exemplo que eu citei, com 3 sócios, faturando 15 mil ao mês. No caso, a segunda opção, né, professor? E eu ainda prefiro pagar 9 mil do que 10. Do que 10. Verdade. Isso já aconteceu no meu faturamento subir para 20. Aí já não compensa mais, né? Já não compensa. Então, como é que é feita essa escolha, professor? Como é que a pessoa vai saber? Epa, esse plano eu vou usar daqui a pouco. Se eu vou fazer uma sociedade simples e pedir ISS fixo, ou se eu vou fazer uma sociedade limitada. Qual ferramenta que existe na área da administração que pode ajudar a gente a fazer isso? O dito plano de negócios. Então, sempre vocês forem pensar em abrir um negócio, façam um bom plano de negócios para conseguir ver essa parte de enquadramento tributário e fazer simulação. Se a sociedade simples, o ISS fixo é melhor ou a sociedade empresária é melhor. Então, até para abrir a empresa, o ideal é que a gente estude ela, né? Os empresários fazem isso? No Brasil, eles estudam antes de abrir? Raríssimos os casos, né? E a sociedade empresária? Qual que é a característica dela? Então, é a união de empresários, que ao contrário da sociedade simples, tem como objetivo exercer uma atividade econômica organizada, constituindo elementos de empresa. Então, sociedade anônima, sociedade limitada, empresa
individual de responsabilidade limitada, empresário individual, todos esses são consideradas sociedades empresárias. E é importante a distinção na hora da abertura, além do pensamento tributário, sim, a forma de registro é completamente distinta uma da outra. Então aqui eu trouxe alguns possíveis passos para alguns tipos de problema. Então vocês querem abrir um negócio. Primeira coisa que vocês podem pensar: semelhança de denominação, marca, logotipo, expressão. Hoje é importante a gente pensar em qual cara que o negócio vai ter. Precisa, né? Hoje em dia existe até o estudo de cores sobre as marcas. Então, o ideal é fazer uma pesquisa, tanto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, se vocês quiserem registrar uma marca, uma determinada patente, quanto vocês também pesquisarem aí na sociedade empresarial, na junta comercial. Tem diferença de registro da marca para a sociedade simples e para a sociedade empresária? Logo na abertura, quando a gente vai na junta comercial, a primeira coisa que a gente faz é essa pesquisa na sociedade empresária. É a dita consulta comercial. Então eu vou abrir. Já posso ir digitando o contrato social? Pode, mas não coloque o nome. Por quê? A junta comercial vai pedir para vocês 3 nomes mínimos ou 3 possíveis nomes para que vocês coloquem na empresa, para que ela faça a consulta, e se não existir nenhuma delas, ela vai autorizar, e para que ela faça a consulta, e se não existir nenhuma delas, ela vai autorizar e vai fazer a reserva do nome para essa consulta comercial. E aonde a gente faz isso hoje em dia, professor? Alguém sabe onde se faz esse processo de cadastro? Antigamente era tudo separado, tinha junta, tinha Receita Federal. E querem unificar mais ainda, né? Cartório é para sociedade simples, Wagner. Eu não sei se chama de Gabriel, de Wagner. Eu li o Wagner, falei Wagner. Mas cartório é para sociedade simples. Para sociedade empresária, eu até deixei aberto aqui, mas a gente não vai conseguir muito para frente. Nesse site, Empresa Fácil. Cada junta comercial de cada estado tem um site parecido. E aqui a gente faz todo o processo de abertura da empresa. Então, vem aqui, seleciona, né? Então, opa. Então vai dar um início, prosseguir aqui para quer fazer uma abertura, alteração ou baixa. Seleciona o que você vai querer fazer. O MEI aqui é até importante, porque muito microempreendedor tem depois dificuldade para nota fiscal se fizer só lá no portal do empreendedor. Então a gente vai fazer a abertura. Vai selecionar aqui. Aí vai selecionar a abertura. E a gente não vai conseguir ir para frente porque ele é o primeiro site que funciona só em horário comercial. Nunca vi isso. Né? Então a gente só conseguiria dar entrada nesse processo
se tivesse no horário de funcionamento da junta. Mas aí a gente preencheria esses 3 nomes, indicaria o local. Então, quando a gente fala ali na indicação de sede, também já é ali logo no começo. Cadê onde eu falei sede? Eu falei aqui, sede. Então, a indicação de sede seria ali no começo também. E vai para aprovação. Já vai para aprovação de 2 órgãos. Nessa mesma abertura, a prefeitura vai poder falar. É só. Já te explico um pouquinho da sociedade simples, Flávia. A sociedade simples tem, mas é mais rudimentar. Aí a junta comercial vai fazer a consulta de nome e a prefeitura já vai verificar se o local é condizente com a atividade econômica ou não. Então ali você já faz metade do processo numa tacada só. Já resolve 1 e o 2 praticamente juntos. Aí a sociedade simples vai ter consulta? Sim. Porém, ela fica limitada aos cartórios de título e documento da cidade. Então, se eu for abrir em Pinhais, aqui em Pinhais só tem um cartório de títulos e documentos. Não vou precisar correr atrás de certidões de nome. Vou abrir em Curitiba. Já vou precisar. Mas é bem mais rudimentar do que a junta comercial que pesquisa no Paraná inteiro, né? E tem o processo, o balcão único que o governo vem chamando, que a ideia é unificar todas essas informações das juntas em um banco de dados só. Aí o controle da sociedade empresária vai ser maior. Então, não tem o nome, fiz o registro. Sociedade simples, eu vou no cartório que faça o registro. E sociedade empresária, junta comercial, através do portal Empresa Fácil. Então, vocês têm invenção, marca, modelo, como é que vocês vão registrar? Tem que ir no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, valendo para ambos. Marca e patente, quem é responsável de registro, principalmente a patente, né? É o INPI. Registros específicos. Então, cada tipo de atividade pode exigir um registro diferente. Então, vai depender da consulta comercial. Então, quando a gente fala do portal Empresa Fácil, ele vai também já unificar tudo isso. Então, ele fala que precisa de um registro na Secretaria de Meio Ambiente. Ele já vai indicar esse possível registro. Vai vistoria do bombeiro. Empresa Fácil vai indicar isso. Não, precisa do... Não é bem a Secretaria do Meio Ambiente, mas seria o equivalente à Secretaria do Meio Ambiente no Estado. Já vai indicar isso. O portal Empresa Fácil ele já faz a interligação de todos esses órgãos, indicando o que você vai precisar cumprir para ter teu negócio funcionando. Já quando a sociedade é a simples, a gente vai ter que fazer essa consulta separado na prefeitura para conseguir a inscrição municipal, para conseguir o alvará de funcionamento. Então, um pouquinho mais trabalhoso hoje em dia a gente conseguir fazer o processo da sociedade simples do que da empresária.
E a prefeitura nem gosta muito de sociedade simples, tá? Matrícula no INSS. A gente vai ter que buscar na sociedade simples direto no INSS. Na sociedade empresária, sai de modo automático. E, caso seja necessário, órgãos fiscalizadores de exercício profissional. Isso indiferente se é sociedade simples ou empresária, a gente, sendo obrigado o registro, a gente vai numa entidade de classe. Exemplo, a gente vai abrir um escritório de contabilidade. É só os contadores que precisam ter inscrição? Não. O escritório vai ter que ter a sua inscrição também. O advogado vai ter que fazer a sua inscrição, vai ter que fazer a inscrição do escritório no OAB. Médico, Conselho Regional de Medicina. Claro, eles cobram porque tudo isso eles também garante um pouco a mais de anuidade, né? Mas faz parte. Feito isso, o que a gente precisa manter em dia? Livros. Então, abrimos uma empresa, quais os livros que a gente dá como obrigatório? Então, ao constituir uma empresa, ressalta-se que alguns livros obrigatórios que conterão registros referentes ao negócio da empresa. Como livro comercial obrigatório, a gente tem o livro diário. É o livro mais importante da contabilidade. É o mais usado? Sinceramente, não. Mas é o mais importante. A legislação exige ele como obrigatório. E ele faz o registro diário das operações que ocorreram na empresa, né? Então, por isso esse nome diário. Ele é aceito em ficha solta ou contínua, ou, hoje em dia, de modo eletrônico, com base por meio do computador. Ficha solta, formulário contínuo, livro, vocês vão ver só em museu hoje em dia. Não existe mais. Hoje em dia é tudo na base do computador, né? Ainda bem. Deem graças a Deus. Vocês já chegaram a ver um livro manuscrito da contabilidade? Eu não, professor. E eu vou ver se eu acho algum exemplo para vocês, eu trago na próxima aula. Existia um caderno, um livro mesmo, que vendia, por exemplo, uma contabilista, que tinha todo um padrão de espaçamento para a gente seguir e fazer o registro à mão das operações diárias de uma empresa. Graças a Deus, acabou. Os bancos estão dispensados do diário desde que se substituam por livros balancetes diários e balanços. O banco não usa mais esse privilégio que eles tinham, porque com meio automatizado eles conseguem acompanhar, conseguem fazer a movimentação. Mas por que será que existia esse privilégio para eles? Existe ainda, né? E já pensaram como era fazer a movimentação de uma agência
Uma agência do Banco do Brasil ali na década de 80, fazendo tudo no livro, escrevendo à mão. Era uma coisa absurda, né? A movimentação era muito grande. Então existia algumas formas de facilitar o controle dos bancos. E a gente também tem um razão em forma de livro, ficha ou subsistema eletrônico, ou sistema eletrônico, que também é obrigatório. O diário é o livro principal, o razão é um livro obrigatório, mas com uma característica mais auxiliar. Para o dia a dia do contador, quem é mais útil? O razão. Porque a gente vê a movimentação específica de uma conta em cada, o que seria chamado antigamente de ficha. Então a gente seleciona uma conta e ali a gente vê a movimentação dela. Então fica muito mais fácil da gente fazer conferência, fazer processo de conciliação utilizando o livro razão. O diário já não facilita tanto. Mas somos obrigados a apresentar os dois. Qualquer porte de empresa, professor? Sim, qualquer porte. Livro contábil não é o problema da vida do contador, tá? Aonde que mora o problema da vida do contador? Área fiscal. A gente tem também livros específicos para a sociedade anônima. Então, a sociedade anônima ela tem um controle maior, existe um rigor maior. E o primeiro livro que é obrigatório para eles, Registro de Ações Nominativas. Tendo em vista que o estatuto social de uma sociedade anônima não diz quem são os seus proprietários, só diz quantas ações existem, a sociedade anônima se obriga a ter o livro de registro de ações para destacar quem são os atuais acionistas, como eles estão fazendo as movimentações, se estão vendendo, comprando ações, transferindo. Então ele faz o registro de quem são os proprietários das ações. O livro de transferência de ações, então, fazendo o auxílio do livro de registro. Livro de registro de partes beneficiárias nominativas e o de transferência de partes beneficiárias nominativas. Se tiverem sido emitidas, observando em ambos o que couber no disposto 1 e 2, então do livro registro e livro de transferência. O livro de ata. Então, livro registro de atas também é um livro obrigatório. Livro de presença de acionistas, então, controle da frequência das assembleias. Livro de ata de reunião do Conselho Administrativo. E, se houver, também de ata de reunião da diretoria. E livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Em geral, as sociedades anônimas fazem a opção de um advogado para cuidar mais dessa parte, tá? Então a gente acaba não mexendo tanto. Então vocês entram para trabalhar pensando numa empresa, sociedade anônima grande aí. Numa Embraer, numa Gerdau. Dificilmente vocês vão estar mexendo com isso. Quem mexe com isso é mais advogado. Mas é bom que a gente conheça essas obrigações.
Ah, por quê? Isso é só para sociedade anônima de capital aberto? Não. Vale para capital fechado também. Aí sobra para gente, tá? Aí sobra para o contador. E é comum o contador mexer com sociedade anônima? Contador até de escritório? O que vocês acham? Se o escritório tiver hábito de fazer planejamento tributário e de sucessão familiar, mexe. Existem mecanismos de blindagem patrimonial que são sugeridos a determinados empresários, que são feitos através de sociedades anônimas. E livros auxiliares, aí a gente tem vários. São facultativos, porém ajudam a contabilidade a fornecer melhores informações e informações mais rápidas. Então, livro caixa é um livro auxiliar. Existia livro conta corrente, hoje em dia não se faz mais tanto uso. Livro de estoque, contas a pagar, contas a receber. Esses auxiliares vêm sendo substituídos por funções de sistema. Então, eu quero controlar o caixa. Hoje em dia a gente tem módulos de sistema que trabalham com caixa. Eu quero contas a pagar. Não, quero contas a receber. Existem módulos no sistema que trabalham com isso. Não, conta corrente. Um módulo no sistema que vai fazer o gerenciamento das contas correntes. Então o livro é uma coisa que está meio que saindo da moda. Não é da moda, é da necessidade. Ele vem sendo substituído, salvo os obrigatórios, por mecanismos da área de gestão da informação. E por que eu falei para vocês que o problema do contador é a área fiscal? A gente tem uma quantidade enorme de obrigações para fisco federal, estadual e municipal. Vai depender do quê? Da forma societária e principalmente da forma tributária escolhida. Então, se eu quero ser lucro real, eu vou ter uma série de exigências. Não, vou ser lucro presumido. Muda um pouquinho as exigências. Eu vou ser simples. Começa a diminuir o número de exigências. Mas também tem uma variação de acordo com a atividade econômica. Algumas atividades têm registros específicos. Então, aqui está elencado os principais. O antigo LALUR, hoje mais conhecido pela ECF, livro de apuração de IPI, livro registro de entrada, livro registro de saída, livro de apuração de ICMS, isso aqui é bem problemático, livro de inventário, esse grupinho aqui, hoje eles vêm em uma declaração também específica, né? Acho que vocês já devem ter ouvido o tal do SPED. Apesar que o SPED ele tem um significado específico, mas como Eu sofro com ele, professor. sofre, ele traz tudo isso, né? IPI, entrada, saída, processo de ICMS, inventário. Ele acabou levando esse nome por ter sido o primeiro desse grupo de processo de escrituração, né? Mas SPED é um sistema bem completo, bem complexo, que envolve outros processos. Mas o primeiro envolvia
parte de ICMS e IPI. Envolvia não, né? Envolve. E ele abrange todos esses livros. A gente tem também livro de apuração de ISS, livro de registro de impressão de documentos fiscais. Nossa, esse daqui tem gente que provavelmente nunca mexa. Por quê? Com o advento da nota fiscal eletrônica, ele vem caindo em desuso. Mas tem empresas que ainda emitem formulário impresso. Nossa, tem, professor? Tem. Tá mudando, tá migrando tudo para eletrônico. Mas, por exemplo, se vocês trabalharem numa ferrovia, vocês podem ter despacho de carga, que é um formulário específico para cada vagão, onde vai descrito o que está indo embarcado naquele vagão. E ainda existe em formulário, mas já está sendo substituído pelo despacho eletrônico de carga. Então, vem mudando. Livro de movimentação de produto, livro de registro do controle de crédito de ativo permanente, crédito de CMS, né, o tal do CIAP, também faz parte lá do SPED, termo de abertura de livro fiscal, memorando de exportação. Então, aqui a gente traz uma série de exemplos. Isso é interessante. Livro registro de selo especial de controle. Nossa, o que seria um selo especial de controle? Tem alguma atividade que exige isso? Aqui é bem o caso de atividade econômica, tá? Todo mundo precisa de selo de controle? Não. Algumas atividades exigem selo de controle. Exemplo. Deem uma olhada quando vocês forem no mercado em uma garrafa de uísque. O que tem em cima da tampa? Um selo. Um selo de controle exigido pelo IPI. Ao cigarro também existe esse selo, porque eles são produtos com uma tributação diferenciada. Então, a forma de tributar desses produtos é diferente da maioria dos casos. Então, ele tem uma forma específica e, consequentemente, um livro específico para ele. Livro de utilização de documentos fiscais termo de ocorrência. Livro de registro de controle de produção de estoque. Livro de registro de empregados. A gente tem, nossa. Na área fiscal, livro que não acaba mais, gente. Então, vocês têm que olhar muito bem a área que vocês vão estar atuando. E quando a gente fala na abertura, na parte contábil, o processo se torna mais simples. Quando a gente pensa em registros. Então, se a gente for fazer uma sociedade por cota uma empresa limitada, a constituição dela não vai exigir muitos procedimentos específicos. Então, quando o sócio se reúne para discutir a cláusula de abertura, um dos itens debatidos, capital e forma de integralização. É um dos itens que exige lá no processo de abertura, né? Então, naquele momento, os sócios vão falar quanto cada um vai entrar na participação na sociedade, como vão entrar. Então, no momento que eles assinam, eles vão assumir o compromisso de com quanto eles vão entrar, como eles vão entrar
e quando eles vão colocar o dinheiro, ou o prometido. Então, a gente tem, nesse momento da assinatura, o compromisso firmado, que pode ser, então, colocado no ato ou em um período futuro. Pode acontecer isso? Então, eu vou fazer uma sociedade com vocês, mas eu falo, ó, só vou ter dinheiro lá para julho. Posso entrar na sociedade já no início? Eu acho que se tiver no contrato social essa informação, pode. Perfeito, Maria. Se tiver descrito que o sócio Cesiro irá fazer a integralização até tal data do capital nominal do X mil reais. Pode. E como que a gente registra isso? O do capital social vocês já devem ter visto, né? Quando a gente integraliza no ato. Então você já deve ter feito desde os primeiros lançamentos em contabilidade básica 1. Mas vocês viram como que faz para promessa futura? Não, essa parte não. Não? Não. Então vamos trazer uma hipótese. Então, 2 sócios, o Uberico e a Jane, em 25/5, resolvem constituir a Silva Modas Limitada e se comprometeram a fornecer à empresa um capital de 100 mil. O primeiro sócio vai participar com 60%. Então, aqui a gente está pensando na promessa. Lá no dia 25, eles prometeram, aí coloca no contrato social quando que isso vai acontecer. 100 mil. Como que vai ficar a contabilização disso? Cadê eu tinha? Aqui. Então, a promessa. A gente vai precisar de uma das contas vocês já estão acostumados. Capital social. E uma segunda conta, que também faz parte do patrimônio líquido, e ela entra como uma redutora do capital social. É o capital social a integralizar. A conta redutora, ela tem a característica de diminuir o valor de uma conta principal. Então, os sócios prometeram entrar com 100 mil. Isso? Quando a gente vai fazer a integralização, normalmente a gente faria um crédito no capital social e um débito no caixa, banco. Mas aqui não, aqui foi só uma promessa. Então, ele vai ficar logo abaixo como capital a integralizar, com natureza devedora. Então, o balanço patrimonial ficaria com o total do patrimônio líquido, 0. Estranho, né? Mas ele fala, ó, a empresa foi aberta com 100 mil, mas os sócios ainda têm a colocar na empresa 100 mil. Deu para entender mais ou menos como é que foi? Sim, professor. Mas se no caso o capital social é de 100 mil e eles vão, o capital social a integralizar seja 50, por exemplo. Então eles vão ter no caixa 50 mil?
Isso, então Isso, ou em vamos imobilizado, utilizar esse. Na verdade, é o exemplo que eu vou fazer logo na seguida, que é a integralização. Mas se fosse direto no contrato, vamos supor que o sócio A, o Berico, já colocou os 60 mil dele. A gente abriria uma continha caixa. Aqui. Caixa. O Berico colocou 60 mil. Ficou faltando só a Jane colocar 40. Fecha o débito e crédito. Então, 100 mil credor. Vamos montar o balancinho bem rapidinho. Caixa 60 mil. Lá no lado do PL, capital social, 100 mil, zero. Capital social a integralizar, menos 40 mil. A gente faz o total. Eu estou apanhando do Excel, gente. E que fecharia o total do ativo, o total do passivo. A única coisa que aqui a gente teria a figura da conta redutora. Posso ter tanto 100 mil. Se fosse os 100 mil aqui, o total seria zero, a empresa não teria capital nenhum. Ou, na hipótese de um deles já ter integralizado uma parte ou toda a sua cota, a gente coloca aqui dessa maneira. O segredo vai estar nessa conta, que fica no mesmo grupo, porém como redutora. A integralização do capital, você já está um pouquinho mais acostumado, né? Integralizar o capital significa fornecer, então entregar o capital comprometido à empresa, e a gente pode realizar ela de várias formas, né? Existem inúmeras, mas tem que estar descrito no contrato social. Então eu vou colocar em dinheiro. Vai ter que estar descrito. Não, vou colocar outros bens. Vai ter que estar descrito. Direitos a receber. Vai ter que estar descrito o que são esses direitos. Então, a forma que vai ser efetivamente integralizado o capital deve estar descrito no contrato social. E com data, tá, gente? Com data para a integralização. Quando a gente tem o a integralizar. Então, nesse nosso exemplo, vamos pegar que a Jane agora colocou mais 50% com um cheque. Então, a Jane vai colocar a sua metade com um cheque. Quanto que faltava para a Jane integralizar? Quanto que ela tinha prometido? 40, né? 40. Agora ela foi lá e já cumpriu 50% do que ela tinha prometido.
Eu vou lá no capital integralizar e falo, olha, dos 40, ela integralizou 20. E vai entrar no banco. Mexe no capital social? Não mexe mais. Vou fazer a movimentação só no capital A e integralizar. Somente cumprindo o que foi prometido. O capital da empresa nominal já existe. Agora só vai existindo a colocação efetiva dos valores na empresa. Aí como é que ficaria? Banco, 20 mil, e aqui cai para menos 20. Aumentaria o patrimônio da empresa para 80 mil. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Eu vou colocar em exercício para vocês, tá? Junto com outros lançamentos. E a sociedade anônima? Como é que funciona a integralização do capital? Então, a gente tem, a maioria dos casos, ação com valor nominativo. Então, a empresa já diz no seu estatuto quanto que é o valor de cada ação e ela, através da reunião dos possíveis acionistas ou dos interessados, buscam a autorização de emissão das ações. Então, o primeiro passo constitucional consiste em deter aspectos jurídicos do empreendimento e planejar sua organização. Então, ali eles dão o início do desenho do estatuto social. Sociedade anônima chama estatuto social. Então, após a determinação desse projeto, os fundadores da companhia dão início à captação de recursos através de adesão inicial ao capital, ou seja, a subscrição do capital. Então, suponhamos que a companhia Vale Amargo esteja autorizada em seu projeto a emitir 5 milhões de ações na seguinte composição: 3 milhões de ações ordinárias, com valor nominal de R$1 cada, e 2 milhões de ações preferenciais, com valor de R$1 cada. Quanto que a gente tem de capital nessa empresa? R$5 milhões, né? Não? Sim? Eu acho que é os 5 mesmo, professor. É 5 milhões. Ah, qual que é a diferença, professor, de ação ordinária e de ação preferencial? É o tipo de ação. Ação preferencial tem uma característica específica pela lei das sociedades anônimas. Elas não dão direito a voto, mas têm preferência no recebimento de valores. As ordinárias não têm essa preferência no recebimento, mas são com direito a voto. Mas na contabilização, elas são exatamente iguais. Então, vamos colocar aqui. Como é que ficaria essa... Aqui não dá para chamar de promessa de integralização.
seria uma autorização. A gente vai ter o capital social, 5 milhões. Deu 5 milhões? Aqui, deu. O que acontece com esse valor? Com essa emissão? A emissão já existiu. Só que a empresa não vendeu ainda a ação, não disponibilizou. Ou simplesmente não vendeu. A gente vai ter uma conta lá no grupo do capital social também, no patrimônio líquido. Não é bem o mesmo grupo, não é tão parecidinho igual aqui capital social integralizar, mas a gente chama de ações em tesouraria. O que indica isso? A empresa emitiu as ações, porém está no poder dela, esperando para ser repassada para os acionistas. Então, supondo uma primeira hipótese, nós conseguimos repassar essas ações. Então, a gente integralizou esse capital, essa venda de ações. Capital social. Não muda. Ações em tesouraria. Vamos colocar que a gente vendeu 50% também. A gente vai ter os 5 milhões do primeiro registro, né? Mas o que vai acontecer? Nós conseguimos repassar 50%. E vai entrar, vamos supor que seja no caixa. Tem dinheiro para o caixa, mas isso vai acontecendo, ela vai se desfazendo até o momento que ela não tenha mais ação nenhuma em poder dela, já esteja vendida para terceiros, para os possíveis acionistas. Tranquilo? O que mudou basicamente? Desse caso da sociedade limitada para a sociedade anônima, a forma do controle, né? A gente chama de ações em tesouraria. Mas são ações já emitidas que vão ficar disponíveis para vender. E tem uma característica específica. O que acontece no mercado de capital aberto? O que pode acontecer? Será que pode vender com preço acima do valor que foi registrada a ação? O que vocês acham? Alguém aceita pagar mais do que... Hã? Pode? Pode. Na verdade, essa é a essência da Bolsa de Valores, né? A compra e venda tentando lucro. E isso já pode acontecer logo na venda por parte da empresa. Até vou contar um caso, mas isso foi lá em 2006. Quando abriu o capital da Bovespa.
hoje é B3, né? As ações, logo no começo das vendas, valorizaram em 100%. Então, quem conseguiu comprar logo no start, que era o valor nominal da ação, R$ 1 que estava aqui, e vendeu uma hora depois, já tinha dobrado o capital. O que acontece? É uma venda com ágio. O ágio é quando se alguém aceita pagar mais pela expectativa de ter uma rentabilidade no futuro. Eu acho que a empresa vai valorizar, então eu pago a mais. Então, vamos supor aqui que a gente tenha a nossa empresa aqui com os 5 milhões. Mas tem investidor que acha que em vez de R$ 1, ou a negociação, a procura está tão grande que estão aceitando pagar R$ 1,10 pela ação. Vamos vender as 5 milhões de ações por R$ 1,10. Então vai entrar lá no meu caixa quanto? Vou multiplicar aqui, né? Vezes 1,10. Então entrou 5 milhões e 500. Eu vou lá, dou baixa nas 5 milhões de ações. Só que tá faltando 500, não tem? Não tá? Então vai ficar junto com essa conta, junto com o capital social, ações em tesouraria, a gente pode ter uma continha de reserva ágil na emissão de ações. Então, a gente teve um lucro, vamos falar assim, de 500 mil. Por conseguir vender a ação de R$ 1 por R$ 1,10. Essa forma de contabilização daí ela é válida para sociedades anônimas, tá? Então, em geral, quem consegue ágil na emissão de ações é a sociedade anônima. A maioria dos casos que a gente trabalha no Brasil é limitada, são essas contabilizações mais tranquilas. A de ágil, vocês hoje têm um primeiro contato, mas com certeza vão ver muito mais em contabilidade avançada. Que daí pode ter não só para quem compra, mas para quem não só para quem vende, mas quem compra também tem que registrar o ágio. Aí já começa a ficar uma dança um pouquinho mais complicada. E o último detalhe na constituição de empresas, despesas de constituição. Antigamente, bem antigamente, lá em 2007, podia ser colocado como uma espécie de despesas pré-operacionais lá no ativo tudo que a gente gastava para a constituição de uma empresa. Hoje, tudo que a gente gasta para a constituição de uma empresa, salvo se a gente estiver constituindo um determinado elemento do ativo ou de estoque, a gente registra diretamente na despesa. Então, vocês gastaram com taxa de abertura de... Eu até coloquei uns exemplos aqui. Não coloquei. A taxa de abertura da empresa, despesa com contador, despesa com advogado. Todo tipo de despesa
que não tem a característica de imobilizado, estoque intangível e imobilizado, deve ser descarregado ou deve ser contabilizado já no resultado da empresa. Não tem mais diferença com esse tal de ativo diferido. Hoje vocês nem encontram mais isso em balanço. Quando a gente dava aula lá em 2012, a gente mostrava alguns balanços que ainda tinha o ativo diferido. Hoje virou só história. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Isso é tudo? Não entenderam nada do que eu... Na teoria, assim, é bem bonito, né, professor? Na prática, daí fica um pouquinho mais complicado. É, mas na próxima aula, semana que vem, a gente vai começar a operação com mercadoria. Aí a gente vai voltar a fazer lançamento. O exercício vai ser lançamento contábil mesmo. E a gente vai colocar esses lançamentinhos aqui. Cadê? Vai ser de sociedade limitada. Então esses lançamentos vão aparecer nos exercícios. Então vocês vão treinando, vão praticando. Vai ficar um pouco mais tranquilo daí. O grande detalhe no dia a dia é que a gente tem que se atentar ao que está escrito no documento de constituição com o que a gente vai fazer na contabilidade. Isso que é o complicado. A gente tem que estar muito atento. A contabilização em si é relativamente simples. Dúvidas? Perguntas? Questões? Falem comigo, pelo amor de Deus. Não, professor, tá tudo certo. Tem que ver na hora que nós pegar pra fazer mesmo, né? A gente entendeu bem. Sim, na prática vocês vão... E daí também, nos exercícios, a gente vai acabar fazendo as correções e vocês vão assimilando. Atividade. O que eu deixei para vocês? Uma atividade de frequência um pouquinho mais light, com questões de múltipla escolha. Então, foram 4 questões de múltipla escolha para vocês responderem. Tranquilo? Tranquilo, professor. Nesse horário, geralmente vocês não têm mais dúvida, né? Não sei por quê. Ah, e outro detalhe. Eu coloquei no material complementar de vocês um material da FGV muito bom, bem resumido, sobre todas essas formas jurídicas. Então, e bem atualizadinho. Então, se vocês quiserem guardar esse material para consultar no futuro, é sempre útil. Beleza? O professor colocou na atividade complementar isso, esse material? No material complementar. Ah, tá. Material complementar. Tá. Isso. Um material bem completinho, bem bacana para vocês guardarem. Então, nos vemos semana que vem, se não existir dúvidas. Da minha parte, tá tranquilo, professor. Acho que eu vou fazer o sorteio para derrubar, para ver se a pessoa volta. Se bem que no fim da aula, daí a pessoa já não vai voltar mesmo, né? Mas então tá. Então a gente se encontra quinta-feira que vem, aí já falando de operação mercantil, envolvendo também a parte de imposto.
Tranquilo? Tranquilo, sim, professor. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Como que você faz para gravar essa aula aí? Porque nós temos um professor que não está conseguindo gravar a aula, ele não sabe onde gravar. Como que faz? Na verdade, quando a gente tem aquela barrinha ali embaixo, tem 3 pontinhos. Ah, professor. Nem todo mundo vai ter. Pode ser que o professor esteja entrando com o usuário que não seja o da faculdade. Ele tem que estar com a conta do Gmail da faculdade. Ah, Aí, sim. clicando nos 3 pontinhos, lá em cima vai ter um botãozinho de gravação. Ah, entendi. Porque ele perguntou pra gente se a gente sabia na semana passada, mas ninguém sabia, acabou não tá gravando as aulas. Quem que é o professor? É o professor Pedro. Vou tentar passar para ele no WhatsApp. Será que Ah, ele não tem perguntado pra gente? Porque geralmente a gente pergunta um pro outro lá no grupo. Mas. não sei, mas não tá ficando gravado as aulas dele. Eu já gravo, já coloco no YouTube por questão de armazenagem. E já coloco disponível o link lá no Ava para vocês, para poderem assistir depois aos que faltaram, né? Mas eu passo para ele, vou dar um toque para ele. Então tá bom, obrigada, professor. De nada, imagina. Então tá, gente. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Boa noite e bom descanso para vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Silvana.